Glórias a Jesus. Irmãos, abram no Evangelho de João, capítulo 1. O Evangelho de João, ele é um evangelho diferente dos outros três evangelhos. A gente percebe que os três primeiros, eles seguiram uma mesma linha. E três pessoas, né? Marcos, Lucas e... Mateus, Marcos e Lucas, eles escreveram, né, aquilo que eles viveram, aquilo que eles ouviram também, né, no caso de Lucas, e descreveram a jornada de Cristo, os milagres, o que o Senhor Jesus ensinou. Não é? O Evangelho de João ele é um pouquinho diferente. A gente vê que João ele teve uma inspiração diferente, ele traz muita revelação, traz o Senhor Jesus Cristo como Deus. Ele mostra claramente Jesus revelando o Pai que ninguém conhecia. E é um livro que é altamente recomendado aos irmãos lerem. Né? Um texto, se alguém ainda não leu a Bíblia, né, comece pelo livro de João. É uma recomendação minha. Né? Comece pelo livro de João. É um livro maravilhoso, que vai contar, sim, o que o Senhor Jesus fez, mas com muitas revelações. Né? E começando aqui no verso 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de Jesus Cristo. Em algumas traduções vai estar, e no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, o Senhor Jesus, ele sempre existiu, e ele é o próprio Deus, a palavra do Pai. Né? E no entendimento do Evangelho a gente vai perceber que Deus é um só, mas ele é distinto em três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Glória a Jesus, que agem, todos são um, têm o mesmo caráter, né? O mesmo objetivo. Glória a Jesus. E diz assim, verso 2: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então aqui ele começa a falar de Jesus, já engrandecendo ele, dizendo, ele é o próprio Deus e tudo foi feito por ele. O Senhor Jesus, ele existe antes de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por ele. Não é? Quando ele com o Pai, né, ele era a palavra do Pai. Glória a Jesus. A palavra se fez carne e habitou entre nós, né, irmãos? Então, se a gente ler aqui, ó, no verso 10, então antes ele disse assim, né? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Isso é no verso 5, né? Então quer dizer o quê, né, irmãos? Que quando o Senhor Jesus veio, o mundo estava em trevas. Quer dizer que não tinha luz do sol? No mundo não tinha luz do sol, é isso? No mundo não tinha iluminação, as pessoas não enxergavam nada, é isso? Jesus era uma luz, era que nem um farolete, é isso? Não, né, irmãos? É uma figura de linguagem. O Senhor Jesus é uma figura daquele que traz entendimento. É a figura daquele que trouxe a verdade. Então os homens não tinham a verdade. Os homens estavam em trevas, na escuridão. Os homens, espiritualmente falando, não enxergavam nada. Não é, irmãos? E aqui, agora sim, verso 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Jesus. Os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então aqui fica claro para todos nós que existe esse segundo nascimento, né, irmãos? Quando você crê em Jesus, quando alguém crê em Jesus, ele é feito filho de Deus. E não é feito filho de Deus aquele que nasceu da carne. Quando um homem e uma mulher têm desejo um pelo outro, e dessa união nasce um filho, não é isso. Esse não é filho de Deus. Aquele que é filho de Deus é aquele que crê em Jesus, no nome de Jesus. Não é? Então, irmãos, isso é uma novidade. Para nós não é mais, mas quando essa palavra foi pregada, isso era uma novidade. Muitas pessoas, sem verdadeiramente conhecer Jesus, creem que são filhas de Deus. E falam, olha, eu também sou filho de Deus. Né? Nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. E a pessoa fala para qualquer um que está na rua. E isso não é verdade.
Porque só é filho de Deus aquele que crê em Jesus. Não é? E que Deus? Então, é claro que as pessoas têm um Senhor por Deus. Eu estou aqui falando do Deus verdadeiro, né, irmãos? Que aqui, ó, verso 17. Vamos ler o verso 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, de um lado, Moisés deu a lei. Depois, Jesus Cristo, graça e verdade vieram por Jesus Cristo, né? Então, fica claro aqui que o Senhor Jesus Cristo trouxe algo diferente da lei. É graça e é verdade, né, irmãos? Glória a Jesus. Verso 18. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. Este o revelou ou o fez conhecer. Né? O fez conhecer. Então, a palavra do Evangelho, segundo João, diz que o Filho unigênito que está no seio do Pai fez conhecer o Pai. Então, nós conhecemos Deus através de Jesus. Então, as pessoas até podem dizer assim, não, nós somos irmãos, né? Porque Deus é um só e todos nós somos filhos de Deus. Negativo. Filho de Deus é aquele que conhece Jesus e toma posse da palavra de Jesus. Toma posse do Evangelho, um novo mandamento de Jesus. Toma cada dia a sua cruz e segue a Cristo. Mortifica a sua carne. Guarda a sua palavra. Esse se torna filho de Deus. Da família de Deus. E isso não é pouca coisa, não. Isso é incrível. É maravilhoso. É graça. É amor. É caridade sobre as nossas vidas, né, irmãos? Glória a Jesus. Porque, irmãos, recebendo a Jesus Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Não é? Isso faz toda a diferença. No capítulo 1 de Efésios, vamos lá. Vamos ler a partir do verso 3. Efésios capítulo 1, verso 3. Diz assim, ó, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, e antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção. O que é um filho adotivo? Um filho por adoção? É um filho que, na verdade, não era filho, mas passou a ser filho. Foi recebido como filho. Não é? É amado como filho. Ele entra para a família. Não é? Então, o que João entendeu, essa carta de Paulo aos Efésios, a gente entende que o apóstolo Paulo também entendeu isso. Não é? Que nós somos filhos por adoção. Verso 5 de novo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, que é Jesus, né? Então, crendo em Deus por Jesus Cristo, se tornando filhos de adoção, vivendo em novidade de vida, nos tornamos agradáveis a Deus, mas não éramos assim. Nós não éramos assim. Não éramos agradáveis a Deus. Mas a palavra nos diz que nós éramos inimigos de Deus, né? Então o texto, na sequência, irmãos, verso 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão. Então a palavra está dizendo que ele, por essa obra, ele torna a congregar. Tornar a congregar é tornar, colocar em comunhão todas as coisas, não é? Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Então nós vemos que havia então uma separação dos homens e também dos seres espirituais. Havia uma dissensão,
né? Em outros textos vai se falar sobre conciliar, né? Reconciliar tanto as coisas celestiais como as materiais, né? Então nós vemos que a obra de Jesus, ela é além dessa terra, desse mundo, né? Ela trouxe reconciliação também no céu. Glória a Jesus. Então, nós percebemos que algo muito grande aconteceu, uma separação muito grande, né? Glória a Jesus. E na sequência aqui, irmãos, no capítulo 2, verso 1. Verso 1 do capítulo 2 de Efésios diz assim, ó: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, e vos vivificou, e vos deu vida. Vocês estavam mortos em ofensas e pecados, e ele vos deu vida. Em que em outro tempo andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, se a gente usar uma linguagem mais simples, verso 2: Em que em outro tempo vocês andavam, segundo os caminhos desse mundo, segundo o príncipe dos poderes do ar, um espírito que agora opera nos filhos desobedientes. Então nós éramos guiados e seguíamos segundo um poder, um príncipe espiritual, né? Um poder do ar. Então é uma referência a um ser espiritual. Então nós tínhamos lido há pouco que o Senhor Jesus trouxe reconciliação, inclusive, com seres espirituais, não é? Então havia uma separação no céu também. Então nós vemos que alguém caiu, alguém se perdeu dos seres espirituais também, e que conduzia os homens a fazerem o que não é agradável a Deus, não é? Nós conhecemos, não é, pelos demônios, pelos anjos caídos, não é? Então, na sequência aqui do texto, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros. Então, qual que era a nossa antiga natureza? Porque nós éramos filhos de alguém, né? Eu era filho de Deus antes de Jesus? Não. Nós lemos e deu para ver que nós não éramos. Mas nós tínhamos um pai. Na nossa natureza, éramos filhos da ira, né? Filhos da ira, como os outros também. Então, o apóstolo Paulo, ele se coloca nesse meio aqui. Então, não importa porque ele era judeu, porque ele era da tribo de Benjamim, ele se coloca no meio desses filhos da ira, né? Mas, vamos continuar a sequência. Verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros. Não é? O que é séculos vindouros? São centenas de anos depois? É uma linguagem, né, que era usada na época. Está falando do céu, para mostrar num mundo futuro. Século vindouro é um mundo futuro. Né? As abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom, é um presente de Deus. Não é porque você conquistou nada, não é porque você fez nada de bom, não é porque você era capaz de alguma coisa. Não é porque você é obediente, porque você é bonito, ou porque Deus fez diferença, escolheu você e não escolheu outro. Não, foi a graça, um presente de Deus, a fé, não é? Que foi derramada a todos os homens, para que pudessem ver, ouvir falar de Jesus e pudessem crer em Jesus. E pudessem seguir a graça de Jesus. Isso foi derramado como um dom para todos nós. Não é? E por isso que ele diz aqui, verso 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, como que eu sou criado em Cristo Jesus para as boas obras? Como que você é criado? Você é criado por Jesus no entendimento. Você ouve a palavra de Jesus. Eu ouço a palavra de Jesus. Eu creio nela. Eu aprendo de Jesus todo dia. Essa palavra muda completamente a minha vida. Muda completamente o meu ser. Eu penso diferente, eu ajo diferente, eu julgo diferente. Eu passo a viver como Jesus, até a mente de Jesus. Então, não basta simplesmente dizer que creu em Jesus e descer as águas do batismo e não entender nada. Você precisa entender quem é Jesus, compreender a palavra de Jesus, compreender os mistérios do Evangelho.
esses mistérios do Evangelho, essa palavra da verdade, né? Como disse no texto lá de João, né? A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por... Então você recebe a graça, a salvação, e recebe a verdade. Se você recebe a verdade por Jesus, não haveria necessidade de dizer que a palavra de Jesus é verdadeira se não houvesse uma falsa. Porque não tem por que eu dizer que algo é verdadeiro se ele é o único que foi pregado. Não. Os homens já tinham uma palavra. Os homens já tinham um Senhor. Viviam já com uma esperança. Mas Jesus trouxe a verdadeira esperança, a verdadeira palavra. A palavra da verdade, né, irmãos? Então, glória a Jesus. Vamos pular aqui, irmãos. Verso 14, olha o que diz aí, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então aqui, irmãos, claramente ele está falando da lei e dizendo, Jesus desfez a ordenança da lei, desfez aquilo que foi pregado no Velho Testamento. Existia uma inimizade entre os povos. O povo de Israel era escolhido e especial. O resto do mundo era inimigo. Jesus pôs um basta nisso. Não é? O Senhor Jesus riscou a lei, riscou a cédula que era contra nós. Desfez a inimizade. Trouxe a paz. Trouxe a graça, a verdade. Né, irmãos? E verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então veja, nós somos reconciliados com Deus. Em algum momento havia conciliação. Em algum momento, não é verdade? Porque para eu reconciliar alguém é porque um dia havia conciliação, né? Verso 17. E vindo ele, evangelizou a paz. A vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, fala aqui de um fundamento. A palavra do Evangelho é um alicerce, é uma base, aonde nós, ele usa aqui a figura de um edifício, nós somos construídos em cima desse fundamento. Crescemos para templo santo do Senhor. Então é assim que você nasce filho de Deus. É assim que você nasce e cresce. É assim que você é criado ou gerado filho de Deus. Pelo fundamento que é Cristo. O fundamento é a palavra, é o Novo Testamento, né, irmãos? Então, irmãos, fica claro, não é, irmãos, essa obra de salvação em que Jesus nos adotou, né? O Pai nos adotou pelo Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós, né, irmãos? Então a palavra de Jesus, a palavra que Jesus Cristo traz, é a palavra da verdade que nos dá vida. Glória a Jesus. Então, irmãos, glória a Jesus, vamos ler, tem um texto em Mateus 21, só para ficar claro, irmãos. Verso 33. Aqui, essa parábola, o Senhor Jesus conta, e é uma parábola que traz uma revelação muito importante para que nós possamos entender o que aconteceu, não é? Por que os homens se perderam? Glória a Jesus. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. Eu vou explicar essa parte aqui, porque ele usa alguns termos que a gente não está acostumado, né? Ele usa uma parábola, é uma história, né, uma figura, uma história para explicar algo espiritual. Ele está dizendo que um pai de família,
ele construiu uma vinha, não é? Ele plantou uma vinha, ele cercou essa vinha. O que é uma vinha? Uma plantação de uvas, né? Ele plantou esse lugar, ele preparou, ele cercou, protegeu esse lugar, ele construiu nela uma torre, um lagar. O que é um lagar? Lagar é uma ferramenta para você trabalhar a uva, não é? Para você trabalhar os frutos que ali produziram, né? Então, ele vai e arrenda a lavradores. O que é arrendar? Eu tenho umas terras, eu tenho muitas terras. Eu sou um homem muito poderoso. Eu não consigo trabalhar em todas as minhas terras. Então, o que eu faço? Eu pego trabalhadores, especialistas, e entrego parte das terras para eles cuidarem. Vocês vão trabalhar lá e vão produzir, vão gerar fruto, mas a terra é minha. Não é isso? Tudo que tem ali de riqueza é meu. Eu faço um acordo com eles e entrego o poder na mão deles. Olha, vai lá, trabalha nas minhas terras. Não é? Então, essa figura, essa parábola está usando, né, como um exemplo essa plantação, né? E ele vai dizer assim, ó, verso 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Então, o que é que eles fizeram? Feriram, mataram e apedrejaram, né? E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-no da sua herança. E lançando mão dele, os arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Então veja, a figura que o Senhor Jesus criou é de uma plantação de uvas, um lugar dele, as terras eram dele, ele entrega essas terras a lavradores, e depois de um tempo, ele envia trabalhadores ali dele para irem buscar o fruto do trabalho ali, que aquelas terras produziram. E os lavradores, que tinham recebido poder para cuidar e produzir naquela terra, fizeram o que com os servos do Senhor? Mataram, apedrejaram, não é? Feriram. E depois, quando foi enviado o filho, o mataram e pensaram o quê? Se a gente matar o filho, a gente fica com a herança para nós. Ou seja, essas terras não são mais terras arrendadas. A gente fica com ela para a gente. Né? E foi o que aconteceu com Jesus. O filho é Jesus. Foi morto, arrastado para fora de Israel, foi morto. Né? Antes de Jesus foram os profetas. Os profetas pregavam e apontavam para Jesus. Então essa figura, a figura está mostrando que antes de todas as coisas, como nós conhecemos, o mundo foi entregue aos lavradores, que são os anjos. Né? Foram entregues aos anjos. E eles é que fizeram essa desgraça toda. Nós lemos lá em Efésios que nós éramos filhos da ira. Não é? Nós andávamos segundo o príncipe desse mundo, principados e potestades, poderes. São os lavradores, não é, irmãos? Então, quando o Senhor Jesus Cristo vem, o Senhor Jesus Cristo vem pregando uma palavra, e essa palavra faz com que aqueles que estavam sendo conduzidos no engano possam crer na palavra da verdade, se tornarem filhos de Deus. O Senhor Jesus vem fazendo algo que os anjos não fizeram, vem trazendo frutos para Deus, né, irmãos? O Senhor Jesus vem fazendo isso, e trouxe vida, e trouxe perdão. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vemos aqui, né, uma parte, né, bem resumida para a gente poder entender o que aconteceu com a humanidade. O que aconteceu com a humanidade, né, irmãos? Então, o Pai, a palavra diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Né? Sem dúvida, foi graça derramada, foi amor derramado sobre esses lavradores. Né? Dá para eles poder, autoridade, como para nós. Hoje nós somos portadores da palavra da verdade. Hoje nós somos ministros do evangelho. Né, irmãos? Os irmãos estão com sono hoje. Quem quiser levantar, irmão, tomar uma água gelada, pode levantar, tá bom? Estou percebendo aqui. Então, glória a Jesus. Vamos ler, irmãos, Mateus. Vamos em Mateus aqui mesmo, só que no capítulo 12.
verso 43. Então, irmãos, o espírito imundo, um principado, um poder das trevas, conduzia o homem, os poderes das trevas. Não é? Hoje, ele conduz quem? Os filhos da desobediência. Deus abençoe, irmão. Os filhos da desobediência. Por quê? Porque hoje nós temos a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. As pessoas ouvem a palavra de Jesus e não tomam uma atitude, não se entregam. Então eles continuam sem Cristo. Hoje são desobedientes, né? Filhos da desobediência. Glória a Jesus. Aqui no verso 43, então, irmãos, porque, irmãos, quando você crê em Jesus e segue a Jesus Cristo, você se torna filho de Deus. A palavra fala que você recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus te conduz em toda a verdade. Mas a palavra também fala que nós vivemos num mundo, como o pastor Silvio mesmo pregou ontem, que se nós pudéssemos enxergar o mundo espiritual, nós viríamos o quanto nós somos atacados. Não é? A terça parte dos anjos foi lançada na terra. A palavra diz que o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E às vezes, alguns daqueles que creem em Jesus, não é, passam a ser seduzidos por esse mundo e se desviam do caminho da verdade, né, irmãos? Então esse texto vai mostrar que com tudo que o Senhor Jesus fez, com tudo que o Pai fez por cada um de nós, nós temos que perseverar e perseverar até o fim. Né, irmãos? Guardar a palavra de Jesus e ir até o fim. Por quê? Porque é necessário que nós venhamos dar fruto e o nosso fruto permaneça. Né? Os lavradores maus, eles não deram o fruto que o pai esperava. Né? Na sequência daquela parábola, né, diz que seria dada, né, a criação ali, a plantação no caso, né, para outros. E esses outros somos nós, a igreja de Cristo. Né? Então hoje nós é que temos esse trabalho de cuidar da vinha, de dar frutos para Deus, né? E Ele espera que o nosso fruto permaneça, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 43 de Mateus 12, diz assim, ó: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não... Então, quando você tem um encontro com Jesus e crê na palavra de Jesus, havia alguém morando dentro de você, era o espírito imundo, né? E ele é manietado, né? Ele é vencido. O Espírito Santo, o mais valente, arranca esse espírito que havia dentro de você, não é? E esse espírito, ele anda por lugares secos, áridos, buscando repouso e não encontra. Então ele diz assim: eu voltarei para minha casa, de onde eu? Então, onde que era a casa do espírito imundo? O ser humano. O ser humano era a casa de demônio. Então, irmãos, veja que grande obra Jesus fez. Antes de Jesus, pega a pessoa mais educada, ou a criança mais bonitinha que tem. Sem Jesus, tem dentro dela o espírito imundo habitando. Não é? Ah, mas como é que pode isso? Nós estamos lendo, né, irmãos? Houve uma obra onde os lavradores maus, que estavam sobre o mundo e que deveriam dar fruto para Deus, fizeram uma obra própria. Não é? Os irmãos conhecem a história lá do Jardim do Éden. Entrou o pecado na humanidade, não é? Através dos anjos. Houve uma obra ali que contaminou toda a humanidade. Não é? Os homens pecadores, inimigos de Deus, precisam de um justificador, precisam de alguém que pague a sua conta, a sua dívida. Esse alguém é Jesus. Jesus Cristo é aquele que o Pai enviou para desfazer as obras do diabo, para desfazer essa obra do maligno, que trouxe morte e condenação a todos os homens. Jesus Cristo veio trazer vida e vida com abundância. E aqui a palavra está dizendo, irmãos, que o inimigo, ele não se dá por vencido. Ele sai, anda por lugares secos e busca um lugar onde ele possa repousar. Né? E ele fala o quê? Eu vou voltar para minha casa. Eu vou voltar para da onde eu saí. Né? Verso 44, então diz: voltarei para minha casa, de onde eu saí. E voltando, acha
desocupada, varrida e adornada. O que aconteceu com essa casa, irmãos? Porque dentro dela deveria ter o quê? O Espírito Santo. Dentro dessa casa deveria haver ali o Espírito Santo. Então, o que acontece, irmãos? O cristão, ele não pode se perder, ele não pode se afastar de Deus a ponto do Espírito Santo deixar a casa vazia. Porque o diabo é oportunista e vai querer voltar. Né? É o que o texto diz. Acha desocupada, varrida e adornada. Quem que fez isso, irmãos? O Espírito Santo. A palavra do Evangelho. A transformação em Cristo Jesus. Mostra que alguém que teve um encontro com Jesus, que creu na sua palavra, que estava sendo transformado, aperfeiçoado, limpo, esse alguém se desvia de novo, se perde, né, irmãos? E aí, verso 45. Então vai. Quem que vai, né? O espírito imundo. E leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Então o Senhor Jesus estava falando com os judeus, né, irmãos? Eles tinham uma palavra, eles tinham a palavra de Moisés, e o Senhor Jesus trouxe graça e trouxe verdade, né, irmãos? Glória a Jesus. A salvação veio a todos eles, e eles não quiseram saber da salvação, né? Glória a Jesus. E nós que cremos em Jesus, irmãos, recebemos a graça, recebemos o Espírito Santo, e o espírito imundo quer voltar. O espírito imundo não está contente, ele quer voltar a dominar a sua vida, dominar os seus pensamentos, fazer com que você haja segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos seus pensamentos carnais e não espirituais. Né, irmãos? Isso existe, é uma realidade, irmãos. E nós temos que ficar atentos, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para Lucas. Lucas 15. Verso 11. Glória a Jesus. Aqui nós temos uma figura também, uma parábola. E vai mostrar, irmãos, a queda de um filho de Deus. Né? Uma figura da queda de um filho de Deus. Verso 11 em diante. E disse: um certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi, e começaram a alegrar-se. Irmãos, eu vou explicar até aqui. Então nós vemos essa parábola ensinando o que, irmãos? Um pai com 2 filhos. Os filhos eram herdeiros. Assim somos nós. O pai nos faz filhos de Deus e nos faz co-herdeiros com Cristo. Eu e você temos uma promessa de herança no céu.
né, irmãos? O que acontece se hoje eu disser assim, quer saber? Estou cansado dessa vida de crente. Eu vou longe daqui, eu vou viver minha vida, vou aproveitar por aí, porque essa vida aqui é maravilhosa nesse mundo, vou curtir que eu tenho saúde, não vou ficar vivendo, mortificando a minha carne não, né? E saiu, esse filho mais novo, saiu, né? Houve o quê? Uma seca. Ele perdeu tudo que ele tinha ganho de herança. Foi buscar trabalho, foi viver junto dos porcos, em miséria, não é? Antes ele estava com o pai, antes ele tinha do bom e do melhor, tinha uma herança, mas ele se perdeu, se enganou, foi seduzido por esse mundo, né, irmãos? Então, os irmãos percebem que situação ficou esse filho mais novo? O que aconteceu com ele? Ele lembrou do pai. Ele sabia que o pai era bom. Ele sabia que o pai tratava muito bem os seus empregados, os seus servos, não é? Sabe o que acontece muito? As pessoas não conhecem o pai. As pessoas não conhecem o Deus verdadeiro. As pessoas conhecem um Deus falso. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Deus nunca foi visto por ninguém. O filho que está no seio do pai, esse o fez conhecer ou o revelou. Então as pessoas, quando elas se perdem, então elas vão para uma igreja, elas têm um encontro com Jesus, elas falam, eu creio em Jesus, e muita coisa muda na sua vida, e ela começa a ir para a igreja, ela começa a vencer muitas coisas, né? Mas se ela não conhece o Deus verdadeiro, ela conhece um que é vingativo, um Deus que amaldiçoa, um Deus que não perdoa, onde a alma que pecar, esta morrerá. Então, quando a pessoa se perde e não conhece o Deus verdadeiro, ela não volta. Normalmente, essa pessoa, ela se vê em ruína, em desespero. Alguns tiram a própria vida. Alguns ficam muito pior do que o primeiro estado antes de conhecer Jesus, que é o que nós lemos lá em Mateus 12. Por quê? Porque não há esperança. Mas você e eu vivemos a verdade do Evangelho. Conhecemos um Deus que é riquíssimo em misericórdia. O muito amor com que Ele nos amou, a graça que foi derramada sobre nós, nos faz, irmãos, poder chegar diante dEle, arrependidos, na verdade. Porque esse filho, ele disse, eu não sou digno, eu não mereço o céu, eu não mereço ser chamado filho de Deus. Eu quero ser um servo. Não é? Então veja que através do arrependimento, você encontra um Deus verdadeiro, um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia. Então é esse Senhor que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Né, irmãos? Não é aquele Senhor que nós conhecíamos, que nós temíamos, que nós aprendemos, vai passar na sua casa, vai pesar a mão sobre os seus filhos, não é? Não. Esse aqui, como a palavra diz, verso 22, mas o pai disse aos seus servos, trazei-o depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália. Irmãos, isso é uma figura. Ele vestiu de novo o seu filho. O que é trocar as vestes? O que é trocar as vestes? É você perdoar. Trocou as vestes. O que é pôr um anel no dedo? É refazer a aliança. A aliança de Cristo. O perdão veio sobre essa vida. Né? Calçar os pés com as sandálias. O que é? Dar para ele de novo o entendimento. Então, irmãos, nós estamos diante de um Deus cheio de misericórdia, cheio de graça. Então, irmãos, essa palavra, ela precisa ficar bem clara nos nossos corações. Que ninguém se afaste, irmãos. Que ninguém se perca. Que ninguém se desvie. Que ninguém se afaste para longe. Mas creia nesse Senhor. Sempre existe perdão e misericórdia. Sempre. A palavra está nos ensinando aqui hoje, irmãos. Que Deus, o Pai, Ele tem misericórdia. Nós aqui devemos conhecê-lo. Conhecer o seu caráter. Né, irmãos? Sempre há perdão. Sempre há misericórdia com Deus verdadeiro, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, a sequência aqui do texto, verso 25, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo, e ele lhe disse, veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai,
rogava-lhe que entrasse com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os seus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Foi achado. Então, primeiro, irmãos, para se tornar filho de Deus, precisa crer em Jesus, né? Então nós vemos aqui alguém que se perdeu depois de ter sido feito filho de Deus. Se perdeu, né? Mas a graça foi derramada sobre ele. E mostra que aqueles que são firmes, irmãos, nós temos que entender que todas as coisas do Pai são nossas. Você, como nós lemos lá em Efésios, né? Deus te abençoou com todas as bênçãos espirituais, celestiais, lugares espirituais, lugares celestiais em Cristo Jesus. Não é, irmãos? Nós temos que tomar posse das bênçãos de Deus e nos alegrar com aqueles que se arrependem e que voltam, né? Glória a Jesus. Estarmos sempre preparados também, né, irmãos? E entender essa grande obra que Jesus fez em nossas vidas. Irmãos, tem um minutinho ainda aqui. Vamos em Mateus 18. Mateus 18, verso 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Então é outra parábola, outra parábola, irmãos. Essa parábola mostra alguém que devia para o seu senhor. Devia para o seu senhor quanto, irmãos? 10.000 talentos. Aqui tem uma nota que diz assim, ó, talento, o pagamento de 20 anos de trabalho de um lavrador. Então a dívida desse homem era uma dívida de 20 anos de salário. Era uma dívida grande. Será que ele ia poder pagar? Não ia poder pagar. Era assim que nós estávamos, antes de Cristo, de conhecer o nosso Senhor. Ele anulou a nossa dívida. Ele nos perdoou. Só que essa figura, essa parábola, ela mostra que esse homem que foi perdoado, esse homem, porque quando você entende de onde nós viemos, você vai ver que o homem ele recebia a maldição, e a maldição ela vinha sobre a família. O homem era amaldiçoado, a mulher era amaldiçoada, os filhos, os netos. Lá no Velho Testamento era assim. Não é? Eu visito a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está escrito lá. Não é? Então aqui a família dele ia ser destruída. E ele foi e perdoou esse homem. O que esse homem fez? Encontrou um conservo, alguém que trabalhava com ele, um amigo, que devia para ele uma mixaria. Paga o que me deves. Né? Verso 29. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E ele, porém, não quis, e antes o foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Então, às vezes é isso, irmãos. A palavra do evangelho que foi revelada a todos nós, que você creu, que te transformou, precisa também mexer nesse coração de pedra. Por quê? Porque você recebeu o perdão de uma dívida impagável. E muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar. Não é? Muitas vezes o nosso coração endurece. E nós não colocamos ninguém na prisão, não. Mas o nosso coração fica duro, amargurado.
a separação, muitas vezes, distanciamento, tristeza, ódio, rancor, ira, né? E isso causa escândalo. Olha a sequência do texto. Verso 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que... Então, os amigos, os conservos daquele homem ficaram tristes de ver a atitude dele. Como que um cristão que recebe o perdão de Deus consegue ter um coração tão duro assim? Como que alguém que estava morto em ofensas e pecados nas trevas foi resgatado, recebeu o perdão e não consegue perdoar? E foi e contou isso para o seu senhor, né? Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Então é simples, irmãos. Você recebeu um perdão de uma dívida impagável. A sua dívida foi paga com o sangue de Jesus, que não tinha pecado. O próprio Deus, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Por quem tudo foi feito. Ele se fez carne, ele se submeteu a tudo para que você tivesse perdão. Então aprenda a perdoar. Clame a Deus, peça misericórdia, se entristeça diante do Senhor. Meu coração é duro, eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu preciso mudar. Eu preciso perdoar, me ajuda, né, irmãos? E a palavra vai te ajudar. E o Espírito Santo vai te ajudar, né, irmãos? Porque assim a palavra nos ensina. Amém, irmãos? Encerramos aqui o nosso horário. Glória a Jesus por essa palavra. E glória a Jesus por Jesus Cristo ter nos revelado a verdade e ter nos feito filhos de Deus, né, irmãos? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé para agradecer. Vamos orar pela irmã Sandra. Irmão Luiz, ora aqui, irmão. Irmão, tem uma senhora, chama Viviane. Ela é esposa do pastor Esdras, que é sobrinho do pastor Olavo. Ela está com câncer, com metástase. Metástase já é, vamos dizer assim, desenganado, né, pela medicina. E os irmãos lá estão orando, né, da igreja dela, e esse pedido de oração chegou até mim, então quero que os irmãos também orem. Viviane, o nome dela. Irmã Sandra, está com suspeita de Covid, tá bom? E vamos agradecer. Tem mais pedido de oração? Tem? Alex? Alex, tá bom, tá bom. Vamos orar, em nome de Jesus.